Davi Caian pergunta como você faz para deixar as HQs limpas e arrumadas. Estou precisando de umas dicas. Cara, o seguinte, a primeira coisa é evite deixá-las bagunçadas. Essa é a primeira coisa. Então arrume um cantinho para suas HQs para você ir organizando elas o máximo possível. A segunda coisa, limpe com determinada frequência. Tá? Se é um local aí muito úmido, use, se preciso for, um antimofo e coisas desse tipo, ajuda bastante. O DJ Renan diz assim: você acompanha filmes e séries relacionadas aos personagens de quadrinhos? Cara, os filmes eu procuro assistir todos, embora eu esteja aí devendo ainda, eu não assisti nem o Deadpool e nem o Homem-Formiga e a Vespa, mas eu procuro assistir todos. Já a questão aí dos seriados, à medida com que dá, eu assisto. Eu assisti algumas temporadas de Arrow, e daí eu parei, que eu achei que começou a ficar chato. Eu assisti algumas temporadas também de Flash, tá? E também vi 5 temporadas de The Walking Dead, parei, porque eu também comecei a achar que tá chato. E por aí adiante. Os da Netflix eu vi todos, com exceção da segunda temporada da Jessica Jones e também do Luke Cage. Capacitor de fluxo. Olá, João, qual o seu estilo favorito de quadrinhos? Pedro, meu bom amigo, meu estilo favorito de quadrinhos são as comics de super-heróis. O Iron Barros de Queiroz. Senhor João, eu frequento bastante os sebos, principalmente em busca de formatinhos, mas tem muitos sebos aqui em São Paulo que estão muito caros os preços dos formatinhos. Eu tenho impressão que o sebo perdeu o sentido do que era para ser no sentido de loja. O senhor tem essa impressão também? Forte abraço. Cara, o que eu acho é o seguinte, tem muito sebo aí que está pegando o Mercado Livre como elemento de orientação, de colocar preço nas coisas, né? E aí fica difícil. Então, o dono do sebo também tem que ter a consciência de que ele não tem um antiquário, ele tem um sebo, né? Então é onde a gente vai procurar livro e quadrinho mais barato, porque se for para pagar mais caro, aí não compensa. E se eu me recuso a dar um preço alto num quadrinho no Mercado Livre, por que no sebo eu vou dar um preço alto num quadrinho? Então eu deixo ele lá. E aí o próprio dono do sebo precisa saber se vale a pena um produto que ele comprou de alguém por um preço irrisório, porque ele pagou um preço muito baixo, né? Se compensa ele colocar lá, sei lá, 100 conto um quadrinho e largar o quadrinho lá quase um ano, porque as pessoas também não compram. Então eu não sei se isso é muito negócio não, em termos de giro de estoque, né? Mas sim, tem muita gente aí que anda bem fora da casinha quando está estabelecendo preço nas coisas. O João Vitor Anacleto. E aí, João, gostaria de saber se você já leu o mangá Berserk e se gostou. Cara, eu li alguns capítulos de Berserk na internet. E assim, eu achei interessante a proposta, mas eu confesso a você que eu não tenho como te dar um parecer desse tipo assim, nossa, é sensacional, é muito bom, isso e aquilo, porque eu li muito pouquinho. Então eu preciso ler mais Berserk para poder chegar aí numa condição, né, de fazer uma análise melhor para você. Mas eu achei interessante o pouquinho que eu li. E eu não compro o mangá porque, enfim, daria muito trabalho para completar ele hoje, a não ser que a Panini começasse do número 1 de novo, aí eu poderia pensar no caso. O Belmonte Amarai, você curte Conan? E qual seria a sua opinião, na sua opinião, a melhor história do Cimério? Cara, eu curto Conan, gosto do Conan. Conan é um senhor de um personagem e esse negócio de melhor história, eu tenho um pouco de dificuldade com essas coisas, porque eu tenho dificuldade de elencar a melhor história de todos os tempos, melhor filme de todos os tempos, eu tenho muita dificuldade com isso. Mas, para mim, uma história que eu gosto do Conan, A Torre do Elefante é bacana, Nascido em Campo de Batalha também gosto. Tem uma história do Conan lá publicada em Espada Selvagem de Conan pela editora Abril, que foi inclusive a primeira história do Conan que eu li, onde o Conan para numa ilha de Amazonas, e ali ele tem que enfrentar as Amazonas e também tem um deus tigre lá e tudo mais, uma história muito bacana que eu gosto bastante também. Mas o Conan normalmente tem histórias muito boas, é difícil achar um material ruim do Cimério. O João Pedro Borges gostaria de saber o que pode ser feito para que os quadrinhos de capa dura não fiquem com papel ondulado. João, se os quadrinhos estão ficando com papel ondulado, meu amigo, é porque onde você mora tem um alto índice de umidade, tá? Então, procure deixar os seus quadrinhos num lugar onde tem uma boa ventilação, isso vai ajudar.
e se necessário for, compre antimofo e coloca na estante, que o antimofo vai puxar a umidade e vai consertar aí, ou melhorar pelo menos o aspecto do quadrinho, beleza? O Enan Barbosa, e aí João, como você vê esse momento conturbado que o Brasil passa quanto às editoras e livrarias, em especial a Saraiva e a Mitos, que são dois dos nomes mais fortes envolvidos, e entrando em outro assunto, como você faz para combater as umidades nos seus gibis? Cara, a umidade nos gibis é o seguinte, local onde arejado, tá? Tem que correr o ar, tá? Assim, coisa e tal, não no sol, o sol estraga, tá? Mas um local arejado ajuda, e se tiver muita umidade ainda, antimofo também faz bastante diferença. Quanto à crise editorial, isso daí é resultado de uma série de fatores no país, né? Mas também de má administração e essas coisas assim. Então a Saraiva também deu muita mancada, e por causa disso que está passando pelo o que está passando. E no caso, a Mitos, se eu fosse o dono da Mitos, eu faria a mesma coisa. Eu não vou enviar meu produto para uma pessoa que não me paga. Então eu vou cortar, obviamente, a distribuição para essa empresa específica, porque eu estou fazendo a minha parte, mas ela não está fazendo a parte dela para comigo, né? Então é uma mera consequência daquilo que já estava acontecendo, na verdade, né, junto à editora Saraiva. O Cristiano Faust: boa noite, João. A minha pergunta é a seguinte: mesmo que de brincadeira tiram onda com você por causa dos quadrinhos, eu tenho 43 anos e volta e meia o pessoal pega no meu pé de brincadeira. Cara, vez ou outra sim, há quem faça uma brincadeira ou outra e coisa desse tipo, aí você leva numa boa, né? Você tá vendo que é brincadeira, você tá vendo que os caras tá de boa, e também vai muito, obviamente, da própria liberdade que essas pessoas têm com você, né? Se são pessoas mais chegadas, aí a gente trata de um jeito, porque você sabe que são pessoas chegadas suas. Agora, se é gente que não te conhece, aí a gente já dá uma seguradinha na onda, né? Porque daí excesso de liberdade também não rola se a pessoa sequer é próxima da gente, né? Então, vai depender muito, mas normalmente eu não me importo muito com essas coisas não. Se for chegado meu, aí eu sei que é só zoeira e a gente leva numa boa, né? E quando não, a gente também acaba sabendo também de uma coisa que o cara gosta e a gente acha boa, vai achar uma coisa que não tem interesse pra gente, a gente dá umas cutucadinhas no cara também. Wesley S., na sua opinião, quem manda melhor em sagas cósmicas, a Marvel ou a DC? E qual a sua favorita? A minha é a fase do Jim Starlin e sua trilogia do infinito. Cara, o Jim Starlin é o cara nessas coisas de sagas cósmicas. Eu acho que a Marvel é levemente melhor que a DC. DC também tem seus bons momentos, né? Não? Mas eu acho que a Marvel é melhor. E se eu fosse citar alguma coisa em termos assim, eu acho que uma saga cósmica que vale a pena ler é a Aniquilação, né? Saiu não faz tanto tempo assim, e é uma fase que me agradou, é uma saga que me agradou bastante, vale a pena a leitura. Eu e meu pai nerd, e aí meu parceiro, beleza? Indica pra gente um personagem em publicação atual da DC. DC, o Superman. A Marvel, a Thor do Jason Aaron. Image, Lazarus ou Paper Girls. E algo independente, Cadafalso do Alcimar Frazão. Bom demais da conta, meu amigo. O Kelvin Laparini. Kelvin, um abraço, meu querido. Em qual momento de qual gibi o Hulk se tornou seu personagem favorito? E se for diferente, qual o momento do Hulk que mais te marcou? Aquela página que você guarda na cabeça. Kelvin, é o seguinte, o Hulk eu passei a gostar dele antes de ler gibi. Eu gostava muito da série de televisão, então eu passei a me encantar com o Hulk ali. Os quadrinhos só fortaleceram isso. Quanto a um grande momento, tem um momento que eu gosto bastante, que é quando, na fase do Peter David, onde o Hulk está conversando com a Beth, e ela conta pra ele que ela tá grávida. É um momento bem bacana, é um momento bem marcante, bem tocante. E também um outro momento na fase do Bill Mantlo e do Sal Buscema, onde o Hulk volta da encruzilhada ele volta lá das Guerras Secretas, ele está com a perna ferida e ele enfrenta um outro ser gama irradiado que acaba
ferindo ele, batendo em cima do ferimento da perna dele, e ali o Sal Buscema desenha uma sombra chegando assim, tomando conta do Hulk, e aí o Banner, né, que controlava o Hulk então, perde o controle, e o Hulk dá um cacete monumental no sujeito. E no caso, né, no outro ser gama irradiado. E a cena é muito bem feita, e bem naquela hora de explosão de raiva, o Sal Buscema arrebenta a boca do balão naquele momento. O Jin-san, João, qual a sua opinião sobre gibis de fé, cunho biográfico documental? Você pensa que devem ser analisados com critérios diferentes de uma ficção? Cara, eu acho que determinados critérios independem se ficção ou não, né? Se é feito direito, se não é feito direito, a disposição dos quadros, blá 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 blá. Outras coisas eu acho que aí a gente tem que rumar, né, para o lado desse elemento biográfico documental. Então, no caso, talvez uma das grandes coisas que a gente precise analisar quando vai ler um gibi biográfico ou documental é o quão didático esse negócio é, né? O que ele está me ensinando, o que eu posso aprender com a vida dessa pessoa e coisas desse tipo, o quão interessante pode ser isso e coisas assim, eu acho que pesam muito na hora. O Jefferson Mota de Carvalho, já pensou em parar de comprar? Não. Qual a sua meta de coleção? Cara, ter os gibis que realmente me despertam interesse, né? Digo isso porque infelizmente não podemos ter tudo. Não podemos ter tudo realmente. Já aprendeu a gostar de algum personagem que não gostava? Já. Como foi isso? Cara, no meu caso foi o Constantine. Eu não gostava de Constantine não, nem um pouco. Tanto é que a primeira vez que eu li Constantine, né, foi o Hábitos Perigosos, inclusive quando saiu lá na Editora Abril, na Vertigo número 1, eu comecei a ler, eu parei no meio, eu achei aquilo lá horrível, 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 horrível. Eu lembro como se fosse hoje. Detestei até onde deu. Aí passou alguns anos, eu catei que lá, achei lá num sebo, não lembro, e fui ler. Mesma coisa, não gostei não. Demorou um tempão para eu poder simpatizar com o personagem e passar a gostar dele, sabe? Então, o Constantine é um personagem que eu não gostava e hoje eu gosto. Né? Não sou fã número 1 do personagem, esse tipo de coisa, mas eu tenho um bocado de Hellblazer hoje, porque eu aprendi a gostar do personagem, mas eu confesso a você que meus primeiros contatos com ele não foram de bons amigos não gostei nem um pouco. Você é um dos melhores do YouTube, João, muito obrigado, meu querido, Deus te abençoe, amém. Você tem Facebook? Tenho sim, cara. Procura lá, João Roberto da Costa, tá? Me achando, envia a solicitação de amizade que João aceita. O Jonathan Santos, João, na sua opinião, que quadrinhos são superestimados? Jonathan, eu vou citar um só, tá? No caso, os Supremos do Mark Millar, tá? Para mim aquilo é superestimado. As pessoas pagam um pau lascado para aquilo lá, tecem elogios e mais elogios e mais elogios, e eu acho um gibi bacana, ok, que você lê e você se diverte e só. Eu não acho ele essa obra-prima toda, não. Eu acho que as pessoas exageram nos elogios para aquele material. Sei que muita gente adora, tá? Mas eu acho que é exagero essa coisa toda. Tá? O Ozymandias realista costuma desenhar ou escrever quadrinhos? Se sim, qual personagem gostaria de trabalhar? É claro, qual seria mais ou menos suas ideias gerais para o arco em específico? Suspeito que sua escolha possa ser o Hulk, mas aposto que tem outros títulos que pode ter tido essa ideia de trabalhar neles. Meu amigo, nem roteiro, nem desenho, eu não sei fazer essas coisas não. Mas assim, se eu fosse fazer... eu gostaria de trabalhar com Questão, sabe o Questão? Eu acho Questão um personagem muito bacana. Eu acho que uma boa trama com uma teoria da conspiração ia ser um negócio bem legal mesmo para poder trabalhar com ele. Eu acho que se eu soubesse escrever, nesse caso, né, criar roteiros, né, na verdade, eu ficaria contente em poder trabalhar com Questão. O Fernando Diniz, boa tarde. Eu tenho uma dúvida que pode ser meio idiota, mas enfim... comecei a colecionar mensais há pouco tempo, pouco mesmo, e queria entender se tem alguma ordem de leitura para as mensais, tipo, ler os Vingadores antes de ler Avante Vingadores daquele mês. Pergunto, pois li uma mensal de um herói que cita algo que aconteceu na mensal do outro herói daquele mesmo mês. Se tivesse lido o contrário, acho que teria sido melhor. Não sei se consegui me explicar, mas é isso. Um abraço, adoro os vídeos do seu canal. Meu querido, um abraço para você também, muito obrigado por curtir o canal. E é o seguinte,
o universo Marvel, cara, ele é um todo, né? Então pode acontecer muitas vezes de você estar lendo uma coisa e ser citado uma coisa que aconteceu lá num título que às vezes você nem acompanha. Então isso pode acontecer sim, mas não fique encanado com isso não. A ordem de leitura é a ordem que você compra, tá? Leia nessa parada aí, e aí quando citar informações, surgir detalhes sobre essas coisas, o que você faz? Procura as informações na internet ou vai atrás do próprio quadrinho, lê ele e fica tudo bem, tá? Mas não inculca muito com isso não, até porque é muito amplo essas coisas e às vezes pode ser citado coisas lá de quando você nem lia quadrinho ainda e daí dá mais trabalho ainda, tá? Mas devagarinho você vai se organizando e vai se habituando numa boa com o sistema de leitura dos quadrinhos atuais. Ou não tão atuais assim, né? Porque esses personagens já têm muito tempo por aí. Seguindo o Sidney Ferreira de Andrade, João, boa tarde. Assisto seus vídeos com atenção, pois considero você como um amigo que não tenho em minha cidade para falar sobre quadrinhos. Muito obrigado pela consideração, meu querido. A minha pergunta é, o fato de você alimentar seu canal no YouTube acaba fomentando um círculo que aumenta ou intensifica a sua leitura com aquisições de quadrinhos? Alinhado a isso, o canal, por sua vez, consegue financiar suas aquisições de HQs ou parte delas? Obrigado, João. Meu amigo, é o seguinte, vamos lá. Primeira pergunta. O meu volume de leitura é o mesmo de antes, tá? O tempo que eu tenho para ler continua o mesmo tempo que eu tinha antes do canal. Então isso não alterou. Quanto a consumo, no começo principalmente eu andei comprando mais do que devia. Então eu levei um pouco na cabeça com isso. Mas por que eu fiz isso? Eu fiz isso porque o meu erro, na verdade, né, era assim, eu vou comprar esse material para poder passar feedback pessoal. E isso eu acabei gastando mais do que devia. Hoje eu já não faço isso. O que eu faço hoje? O que eu comprar, eu passo feedback pra galera. O que eu não comprar, infelizmente eu não posso fazer isso, né? Por quê? Porque eu não comprei, eu não tenho material, então é difícil eu dar um parecer sobre uma coisa que eu não li, né? Ou impossível até, né? Mas aí ficou essa situação, né? Então hoje eu sou mais cuidadoso em relação a isso. Quanto a ganhos, né? Você consegue financiar suas aquisições por meio só do canal? Cara, não, eu não consigo, tá? Separando duas coisas. Os vídeos são monetizados, eles são monetizados, mas o ganho no YouTube é bem pouquinho. Então, tipo assim, nesse tempo de canal eu nunca recebi nada ainda do YouTube. Fica lá acumulando no AdSense até dar um determinado valor, daí sim eles efetuam um pagamento para você. Mas eu ainda não cheguei nesse valor. A segunda coisa, né, é a seguinte, tem os links da Amazon, tem os links da Saraiva, mas fundamentalmente da Amazon, tá? A Amazon, desde que eu comecei a ser associado à Amazon lá para o final do ano passado, como teve o Black Friday, essas coisas assim, eu tive um ganho legalzinho ali. O que é um ganho legalzinho? Pegando ali novembro, dezembro, essas épocas assim, eu cheguei a ganhar uns R$200 de comissão, tá? Sendo bem transparente com todos vocês. Cheguei a ganhar uns R$200 de comissão. Depois disso, esse volume caiu lá embaixo. E teve uns 2 ou 3 meses nesse ano, por exemplo, que eu não tive ganho nenhum, não recebi absolutamente nada, porque as vendas por meio do link do canal foram muito poucas, né? E em alguns momentos saiu lá uns R$50, R$60, esse tipo de coisa assim. Agora no Book Friday, vendeu um pouco melhor e rendeu ali uma comissão de uns R$120 aproximadamente, que vão ser pagos no começo de outubro ou final agora de setembro, né? Então é mais ou menos isso, cara. Para ter um retorno bacana nesse sentido, precisa obviamente de um número de vendas bem maior, né, por meio dos links do canal. E aí, obviamente, né, a galera que coleciona quadrinho, que também está assistindo esse vídeo, né, uns preferem, obviamente, tem sua fidelidade nesse caso, se assim eu posso me expressar, com o Pipoca Nanquim, ou com o Fernando, ou com o Vinícius, e por aí adiante, né? Então, depende muito disso, tá? Mas, se aconteceu uma hora de ter um bom retorno, sim, seria bacana que as despesas com quadrinho fossem cobertas por isso daí. Mas uma das coisas que eu queria, por exemplo, por meio dessas comissões e poder, tendo elas de uma forma mais regular, seria juntar o dinheiro para comprar uma câmera bacana para poder gravar os vídeos. Haja vista que eu gravo os vídeos com o meu celular, né? Então eu gostaria de ter uma câmera bacana para poder gravar os vídeos. Isso seria muito bom, tá?
Então é isso aí, meu querido, um abração. O Chad M, você prefere ler HQs no idioma originalmente lançado, por exemplo, em inglês, ou traduzidas para o português? Chad, normalmente legendado em português é melhor, né? A língua da gente. Mas se precisar, a gente lê em inglês também, cara. E dependendo do material que a gente sabe que não vai sair no Brasil, e a gente tá com um dinheirinho dá para importar, nós importa, né? Embora eu tenha muito pouquinha coisa importada, mas dependendo do material também, eu não espero o pessoal sair, espero nada. Eu pego e leio materiais em inglês. O Hulk, né? The Immortal Hulk eu tô lendo em inglês, o Capitão América. Galera, abrindo um parênteses, Capitão América do Ta-Nehisi Coates tá muito bom, cara. Dá uma procurada e dá uma lida, sabe? Então, tem alguns materiais que a gente vai lendo em inglês, tá? Mas é bacana também ter o contato com a língua inglesa nesse sentido, né? Mas, para mim, preferencialmente, legendado em português. Paulo Sérgio, já participou de algum podcast sobre o tema de colecionar quadrinhos? Meu amigo, não participei, tá? Infelizmente não. Recebi um outro convite, mas eu confesso que até hoje eu nunca consegui alinhar os meus horários com o pessoal que me convidou, então por causa disso eu também nunca gravei, mas espero sim poder fazer isso uma hora dessas. O Yuri Carlos, depois do Hulk, qual o personagem que você mais gosta? Do Demolidor. Então, o personagem que eu mais gosto depois do Hulk é o Demolidor. Eu acho o Demolidor um personagem sensacional. E o Alex Dusfree, você não lê nada de editora Bonelli, como Tex, Julia Kendall, Nick Rader, Nathan Never, etc.? Meu amigo, infelizmente não, tá? Quando moleque, eu lia Zagor, né? O Zagor. Eu gostava bastante, mas atualmente eu não leio. E, enfim, dentro das escolhas que a gente faz, o que vai dar para comprar e não vai dar para comprar, eu tenho deixado os quadrinhos da Bonelli fora do pacote, porque não tem dado para comprar. Por outro lado, se a gente também for olhar, uma pessoa que gosta muito de Bonelli vai gastar um dinheiro hoje, muitas vezes comprando tudo da Bonelli, que fica difícil comprar de uma outra coisa também. Então a gente está tendo que fazer muitas escolhas e passar muito pente fino, né? Por conta dessas coisas. Então não está dando para comprar Bonelli, infelizmente. Pedro Sena, além de HQs, que outros tipos de livro o senhor curte ler? Teologia, meu amigo. Tá? Eu não consigo, eu não tenho tempo hábil para poder ler romances, no caso, né? Tipo It a Coisa, o Game of Thrones, ou muitas vezes comprar aí um Senhor dos Anéis e ler, ou qualquer coisa desse tipo. Eu não tenho tempo, não dá. O tempo para leitura de quadrinhos seria ocupado por essa leitura e não daria. Tá? Os outros livros que eu leio são de teologia, são livros que eu compro e eu tenho a minha estante, né, lá no gabinete na igreja, onde tem meus livros. E são livros que eu uso tanto para estudo, como também, obviamente, para o meu desenvolvimento teológico. Atualmente eu estou lendo isso aqui, Jesus, uma aproximação histórica, do José Antônio Pagola, que é um livro muito bacana e é bem espesso, então leva um tempinho para poder ler e que é muito bom, tá? Mas é assim que eu tenho levado, não dá para fazer diferente atualmente, quem sabe no futuro. O Leonardo Bauer, quais os personagens da Marvel e da DC você acha mal aproveitados e gostaria que ganhassem um destaque maior? No caso da Marvel, meu bom amigo, o Khazar e o Shang-Chi. No lado da DC, o Questão e o Caçador de Marte. Se você pudesse escolher uma equipe criativa para o Hulk, qual dupla criativa você escolheria? Warren Ellis com Olivier Coipel. Eu acho que ia dar uma equipe criativa muito boa, e eu estou falando do Warren Ellis inspirado, né? O Warren Ellis inspirado, eu acho que conseguiria fazer uma grande diferença no Golias Esmeralda. E o traço do Olivier Coipel eu gosto mais da conta. A terceira pergunta do meu amigo Leonardo Bauer: quantas HQs estão na sua coleção, mas você nunca leu? Cara, tem algumas, não é muito não, mas tem algumas. Tem a minha pilha de leitura natural e tem algumas HQs que eu comprei e ainda não as li, mas eu espero conseguir fazê-las em breve, mas tem algumas sim, tá? E esse é um problema que você tem, infelizmente esse é um problema que eu tenho, porque às vezes acontece, né, delas chegarem ali, você vai passando os seus materiais para frente e vai ficando, então infelizmente acontece. O John Batista,
Como você lida com o preconceito das pessoas que dizem que quadrinhos são para crianças ou que você gasta muito com gibis e etc? Pergunto porque já passei por isso no meu serviço. Na falta de alguém que receba minhas encomendas em casa, meus gibis são entregues no serviço. Trabalho com alguns chucros que, na falta de dar alguma resposta rápida, apenas optei pelo silêncio. Cara, fizeste bem em optar pelo silêncio. Tem coisa que tem que entrar no ouvido da gente e sair no outro. Então, o que acontece? Sim, já teve algumas ocasiões de pessoas quererem questionar, né, os valores gastos num quadrinho, onde já se viu, por que não põe o dinheiro em outra coisa, e blá 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 blá. Bom, quando eu vou ter uma conversa séria com a pessoa, o que eu falo? Eu falo assim, ó, cara, as minhas contas estão todas em dia, eu não devo nada a ninguém, e eu pago tudo certinho, cara. Então, o dinheiro que eu gasto com o gibi é um dinheiro que eu posso gastar com o gibi. Se é coisa de criança, não é coisa de criança necessariamente. Aí o que eu faço? Eu pego, por exemplo, do Inferno, do Alan Moore, e abro lá naquele capítulo 10, onde o estripador está estripando uma mulher, né, o capítulo inteiro ele fatiando a mulher, e mostro para a pessoa e pergunto para ela se aquilo é coisa de criança, ou coisa que dá para ficar mostrando para a criança. Aí a pessoa fica meio assim, né? E muitas vezes eu falo o valor que custa determinado gibis, tipo do Inferno, ou um Sandman, coisa e tal, e pergunto se criança vai ter dinheiro para comprar um gibi desse. Aí a pessoa fica meio assim. Quando não, outras pessoas falam com a minha esposa, né? Reclamam com ela, nossa, ele gasta dinheiro com isso, não sei o que, você não se incomoda, blá 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 blá. E minha esposa algumas vezes disse para as pessoas assim, não, eu não me incomodo, eu prefiro ele comprando o gibi do que gastando dinheiro com cachaça num boteco, né? Então aí a conversa para e as pessoas vão conversar sobre outra coisa. Então, deixa eu entrar no ouvido e sair no outro, e no mais, siga lendo seus gibizinhos em paz, porque ler gibi é bom demais da conta. Bom, galera, é isso daí. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que esse vídeo tenha tido alguma utilidade para vocês. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se e dê uma força para o canal crescer. Aqueles que eu não respondi perguntas, me desculpem, queridos, por não ter respondido sua pergunta, mas algumas eu estou separando, que podem inclusive virar temas aí de vídeo. Todas as perguntas relacionadas à religião que vocês fizeram, eu separei todas elas, vou gravar um programa específico sobre quadrinhos, fé e essas coisas assim, daí pra gente poder conversar especificamente sobre esse assunto. Então deve rolar um bate-papo quadrinístico sobre isso, tá bom? No mais, muito obrigado pela ajuda de vocês, muito obrigado pelas perguntas que vocês enviaram, vocês são pura e simplesmente sensacionais, tá? Sensacionais. Sem vocês, esse negócio aqui não faz o menor sentido. Muito obrigado mesmo, galera. No mais, eu fico por aqui. Um abraço forte em todo mundo. Até a próxima.